O Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Começa agora o programa Transição, a visão espírita para o novo tempo. Hoje é com satisfação que recebemos mais uma vez o nosso amigo Alberto Almeida, médico homeopata e terapeuta transpessoal. Bem-vindo, Alberto. É uma alegria novamente estar aqui, Coelho. Alberto, gostaríamos de conversar com você hoje sobre um tema também bastante solicitado pelos nossos amigos de casa, que é a tristeza. É normal ter tristeza, Alberto, ou estar triste? A tristeza, ela é um dos sintomas que caracterizam que nós somos humanos, espíritos reencarnados num processo de evolução, trazendo, portanto, emoções básicas que comparecem na nossa dinâmica do cotidiano e que fazem parte, portanto, de uma naturalidade. A tristeza em si mesma, ela é tão natural quanto é o medo, quanto é a agressividade positiva, quanto é a alegria. Elas fazem parte da estrutura do ser, enquanto sentimento que, portanto, do qual pode derivar outros sentimentos negativos ou pode derivar conteúdos de positividade. Então, nós precisamos acolher a tristeza como algo que faz parte da nossa estrutura psicológica, como compondo a nossa estrutura. Do mesmo jeito que você ouve um barulho e se recolhe num sobressalto, é um movimento de medo de onde veio aquele barulho, é um choque, e você logo se retira. Isso é natural, é um instinto de defesa. Então, a tristeza, ela também faz parte da nossa estrutura psicológica e ela nos protege também de sofrimentos e nos ajuda a crescer, desde que ela esteja dentro de um enquadramento natural, um enquadramento ecológico do ponto de vista da vida do espírito. Como os nossos amigos ou nós mesmos podemos trabalhar a tristeza, Alberto? Acolhendo-a. Há pessoas que, quando vem a tristeza, elas negam. Estão precisando do repouso da cadeira e não sentam. Então, sente na cadeira. Você está precisando de repouso? Sente, repouse. Ou seja, se está triste, aceite a tristeza. Aceitar a tristeza não é se fixar nela, não é se agarrar da tristeza. É dizer, eu estou triste, mas estou triste por quê? Eu estou triste porque não passei num concurso. Eu estou triste porque fui reprovado numa prova no colégio. Eu estou triste porque o meu filho foi fazer um curso fora. Eu estou triste porque a minha filha se emancipou, se acasalou e saiu de casa. Eu estou triste porque estou perdendo uma visão. Eu estou triste porque eu estou envelhecendo. A velhice, por exemplo, o envelhecimento é um drama. Às vezes as pessoas não conseguem lidar bem com a tristeza, com o envelhecimento e ficam tristes. E se não cuidam, deprimem. Então, acolher e reconhecer a causa da tristeza. Esse movimento, ele faz com que a gente possa gerir aquela ausência, aquela perda ou aquela lesão que nos maltratou ou que nos maltrata levemente, e a gente vai elaborando essa energia triste, transformando-a num aprendizado e cresce. Porque a tristeza, curiosamente, Coelho, ela é um espaço para a interiorização. A pessoa triste, ela se recolhe mais um pouco e ela fica mais perceptiva, ela fica mais perspicaz. Ela faz um movimento como é o inverno. No inverno você se recolhe em casa e faz o mergulho para dentro. No verão você sai, vive mais fora. No inverno você se recolhe. Então a tristeza, ela é um espaço de autoconhecimento. Ela nos ajuda a nos olhar pelos cantos do nosso próprio mundo íntimo. Ela nos ajuda a crescer. A gente avalia o desapego do filho que se foi, pelo qual a gente está triste. A gente avalia, por exemplo, que as dores articulares que estão me deixando triste, que isso sinaliza que o corpo é temporário. Eu já estou começando, então, a ser convidado a me desapegar
para me preparar para uma desencarnação minha ou do meu ente querido mais idoso, um avô, um pai, uma mãe. Então a tristeza, ela não é uma coisa nociva, ela é nociva se eu simplesmente me fixar nela de uma forma inútil, sem explorar aquele estado de ânimo que pode me oferecer grandes ganhos. Agora, se o quadro é depressivo, aí já é um quadro diferente. Eu preciso manejá-lo de uma forma diferente. Fazer tudo isso que está proposto para a tristeza, como um fenômeno da alma, mas de uma forma mais intensa, porque eu preciso habitualmente do medicamento, eu preciso fazer caminhadas, eu preciso pegar um banho de sol para poder fazer contato mais com a vida, eu preciso fazer uma atividade física para estimular os processos neurohormonais, para me ativar, eu preciso estabelecer contato mais saudáveis, procurar pessoas que possam me proporcionar elementos superiores de reflexão, eu preciso, às vezes, de um apoio de um profissional, eu preciso ir ao centro espírita, ler páginas que possam me retemperar o ânimo, ficar mais numa leitura evangélico-doutrinária, mas mais evangélica, para que eu possa me restaurar o ânimo. Eu preciso me valer, portanto, às vezes de uma música, mas ao invés de usar aquela música que todo mundo chora, eu vou selecionar o tipo de música. Eu posso buscar um espaço de dança para poder fazer uma movimentação dos meus campos energéticos e ativar todo um sistema neuroimuno-hormonal e poder aumentar o meu ânimo. Sair um pouco mesmo não tendo vontade e, às vezes, se é um quadro depressivo, apoiado do medicamento. Então, o trato ele é um trato diferente. O segundo, a depressão, é um trato terapêutico, habitualmente envolvendo, portanto, os profissionais da área da saúde. A tristeza não. A tristeza é um trato doméstico, normal, do qual nós vamos aprender a manejar e aprender a crescer nos autoconhecendo, abrindo um espaço para um autoencontro promovido pela tristeza que me induz a ficar mais receptivo. É uma passividade que eu posso explorar de uma forma mais perspicaz, e pela via da circunspecção, me olhar por todos os lados e logo aprender e sair do quadro da tristeza para viver a vida, continuar a viver a vida. Então, a gente tem uma visão que Deus jamais permitiria que a gente passasse por circunstâncias que não fossem para o nosso crescimento. Então, a tristeza tem a sua utilidade também. Naturalmente. E nós teríamos que aprender a lidar com a tristeza como parte da nossa estrutura vivencial desde pequeno, desde crianças. Quando a gente nega a tristeza, a gente não aprende, a gente não acolhe o nosso movimento. Às vezes as mulheres, por exemplo, ficam tristes dos quadros pré-menstruais. Estão muito sensíveis a um processo hormonal. Às vezes são espíritos que têm comprometimentos nessa área do plexo, do centro genésico, com a maternidade, com a sexualidade. E quando chega o estado pré-menstrual, elas apresentam uma tristeza, não depressão. Algumas apresentam depressão, mas elas ficam tristes. Aí pode-se explorar essa tristeza para se olhar a sexualidade, a maternidade, mas também a vida de um modo geral. Não se deve negar e não se deve trabalhar a tristeza com álcool. Não se deve tratar a tristeza com remédio, porque a tristeza não se trata com medicamento. Eu vou criando derivativos absolutamente nocivos, perniciosos, e que me afundam para uma depressão que eu não tinha. Se eu tento tratar a tristeza com álcool, o álcool é uma droga depressiva, ele me gera uma desinibição do ponto de vista neuromental, inicialmente, depois ele deprime. Então, eu começo a entrar num quadro de depressão porque eu começo a tratar uma tristeza que é normal, que eu poderia explorá-la lucidamente usando um psicoativo. Ou então um medicamento, tomo um estimulante absolutamente contraindicado. Então, quando Deus nos oferece esse estado para que possamos nos olhar, nós precisamos acolher a tristeza, não negar. E precisamos acolher a tristeza da criança. Porque a criança precisa aprender a lidar com a sua tristeza. Então, por exemplo, morre o peixinho dela. Aí o que é que os avós ou os pais fazem? Pega um peixinho e coloca logo outro lá e não deixa a criança ver que morreu. Então, a criança precisa fazer contato com a morte do peixinho, do animal de estimação, hamster que ela tem. Morreu o hamster. Então, ela precisa fazer contato com a morte do hamster. Ela vai chorar.
Se a mãe ficar triste, chora também. Mas não tira a tristeza botando um outro hamster para a criança não sofrer. Ela não está sofrendo, ela está aprendendo. Aquelas lágrimas não vão traumatizar a criança, não vão ferir aquele espírito, não vão determinar-lhe mal nenhum, a não ser um aprendizado, se eu acolho a tristeza da criança e ajudo ela a manejar. Aproveito ali para falar da desencarnação. Mostro, meu filho, o hamster desramistou, saiu do corpinho, o peixinho desempeixou e tudo, e faz a celebração, enterrando o corpinho do peixinho, mostrando que está se enterrando o corpinho do peixinho, mas o peixinho já não está mais ali, já vai fazendo a diferença, porque quando o avô desencarnar, a criança já sabe que não vai enterrar o avô, vai enterrar o corpo do avô, porque não se enterra a pessoa, enterra-se corpo. Já vai fazendo essa diferença. E a tristeza a mãe acolhe, envolve com ternura, abraça a criança, o avô. Se tiver vontade de chorar, também chora, para a criança perceber que se chora, que se fica triste, que se é normal chorar. Jesus chorou quando Lázaro estava sepultado. Então, por que nós não vamos chorar? Nós homens, por exemplo. O pai chora. E ali nós vamos fazendo o trabalho da tristeza. Vamos fazendo a elaboração da tristeza. Não compra o peixinho logo no dia seguinte. Deixa para mais tarde para comprar um novo hamster. Que seria, diríamos assim, até a reencarnação. Olha, o vovô foi, mas vai reencarnar. Quem sabe não vai reencarnar até como seu filho, dizendo para o neto. É uma possibilidade. Vai mostrando o ciclo da vida, de tal modo que a gente começa a lidar com a tristeza como sinônimo de aprendizado e não como sinônimo de dor. Alberto, eu queria aproveitar hoje que você falasse do seu trabalho assistencial lá em Belém do Pará, que é o Jardim das Oliveiras. O Jardim das Oliveiras é um espaço gracioso, encravado na Amazônia, em Belém do Pará, na periferia da cidade, que atende 150 famílias em estado de miséria, abaixo da linha da pobreza, com o objetivo de resgatar a cidadania dessas pessoas, sem condicioná-la a uma crença religiosa, portanto, a que sejam espírita, um trabalho fundamentalmente socioeducativo, que propõe a emancipação desses nossos irmãos que estão à margem do caminho, para que num espaço de tempo relativamente curto, de 5 anos até, elas possam se emancipar. É um projeto amoroso, delicado, que nos engrandece fazer, porque nos entretece a fraternidade, a solidariedade legítima. O Grupo Espírita Jardim das Oliveiras é um grupo espírita que tem esse braço social e é uma instância, portanto, graciosa e que nos dá muita alegria de ser um jardineiro. Nós somos jardineiros lá. E o site, Alberto, para as pessoas conhecerem? O site é www.grupojardimdasoliveiras.org. Muito bem. Alberto, nós estamos chegando já no final desse nosso programa. Eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais sobre o tema de hoje para os nossos amigos de casa. Tende bom ânimo, afirmaria Jesus na sua passagem pela terra. Poucas vezes se viu Jesus com tanta beleza falar da alegria, porque o amor é a virtude que se representa, que se coloca como antítese da tristeza, porque é do amor que se deriva a alegria. O Espiritismo é uma doutrina que abraça a boa nova, as notícias felizes, as notícias alegres. E nós vamos fazer da tristeza um motivo de crescimento para, através do amor, vivermos o bom ânimo, o entusiasmo. No mundo passais por aflições, dizia Jesus, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa é a proposta espírita. Através do amor, aproveitarmos a tristeza, crescermos, avançarmos e fazermos do amor um espaço para que a alegria, o entusiasmo possa banhar a nossa vida e nós possamos fazer de uma vida digna de ser vivida. Alberto, nossos agradecimentos a você e esperamos você no próximo Transição, a visão espírita para um novo tempo. Até lá.